Fala pessoal, aqui é Laio acompanhado pelo Nefropapers, tudo bem com vocês? Eu vim hoje discutir mais uma questão do aquecimento Nefropapers para provas de título, e é uma questão de litíase renal. A gente traz então o caso de um paciente de 50 e poucos anos, homem, provavelmente com uma síndrome metabólica, hipertenso, com obesidade, um MC de 33, com histórico rico de litíase renal, e esse paciente ele resolve investigar aí com estudo metabólico de 24 horas. Antes de tudo, antes de olhar o resultado do estudo metabólico, a gente precisa ter dois cuidados. O primeiro é se certificar que o paciente tem uma taxa de filtração glomerular acima de 60, para a gente ter certeza de que esse estudo é confiável. E além disso, certificar que esse paciente tem uma amostra adequada de coleta de urina de 24 horas. Então a gente vai olhar a creatinina nessa urina de 24 horas. Se for homem, a gente tem que ter de 20 a 25 mg por quilo de creatinina. Se for mulher, 15 a 20 mg por quilo. Perfeito. Daí eu olhei, vi o estudo metabólico e aí no nosso diagnóstico lá da alteração metabólica desse estudo metabólico, a gente tinha hipercalciúria. Esse paciente tinha 450 mg de calciúria nas 24 horas. Lembrando que o ponto de corte para homem é 300, para mulher 250 mg, e existe aquele ponto de corte que é por quilo. Daí a gente usa o ponto de corte de 4 mg por quilo. Além disso, esse paciente não tinha outras alterações, mas eu queria ressaltar que esse paciente tinha uma oxalúria ali de 38 mg, não tinha hiperoxalúria por definição, que é acima de 45, esse paciente não tinha hipocitratura, esse paciente não tinha hiperuricosúria, mas ele tinha 700 mg de ácido úrico na urina de 24 horas. Então a gente tem que entender que, embora a gente utilize esses pontos de corte para definir, para categorizar a presença ou ausência de cada uma dessas alterações metabólicas, a gente sabe que quanto mais cálcio sai na urina de 24 horas, mais o risco de litíase renal. Então, por mais que eu defina ali a hipercalciúria mais do que 300 mg para homem, a gente sabe que aquele paciente que tem 200 mg de calciúria em 24 horas, ele tem quase 2 vezes o risco de litíase renal do que aquele paciente que tem 100 mg. Então, a relação da eliminação desse eletrólito, desse elemento em excesso ou em falta, não é uma relação dicotomizada, é uma relação que é diretamente proporcional. Então, quanto mais cálcio sai, mais risco, quanto mais ácido úrico sai, mais risco. Então, a gente tem que olhar de uma forma mais como uma variável contínua essa relação de ácido úrico, de oxalato, de cálcio. Então, a gente vê que ele tem hipercalciúria, mas ele tem ali quase hiperuricosúria, ele tem quase uma hiperoxalúria. Então, chama atenção que é uma urina que parece de alto risco mesmo para a formação de litíase renal. Daí a grande questão, e aí a gente levanta a discussão de como lidar, de como orientar a dieta desse paciente. Então, o primeiro ponto é a ingesta de líquido. A gente sempre orienta que o paciente precisa ingerir bastante líquido, com o intuito de manter um débito urinário, idealmente mais do que 2 litros, mais do que 2,5 litros por dia. Então, não é beber 2 litros de água, é ter um débito urinário de pelo menos 2 litros ou 2,5 litros. Isso é o que orienta os principais guidelines. A ingesta de líquido ela deve ser distribuída de forma homogênea e regular ao longo do dia, então é ideal que o paciente tenha sempre aquela urina bem diluída, não tenha períodos de ótima diluição e períodos de maior concentração. A gente sempre tem que lembrar que esses pacientes precisam repor as perdas insensíveis, então esse paciente, por exemplo, teve diarreia, precisa beber mais líquido, ele vai se expor a uma atividade física extenuante, ou vai viajar para um lugar mais quente, ou os meses estão mais quentes, ele precisa beber mais líquido, certo? O líquido preferencial é a água, mas a gente tem algumas outras orientações de conforme, a gente opta também por orientar uma ingesta de sucos naturais que são ricos em citratos, rico em potássio, que a gente sabe que isso protege a cristalização, inibe a cristalização. A gente sabe que a ingesta de leite é bem adequada, porque a gente precisa manter uma oferta adequada de cálcio. O que a gente mais implica ali são com os refrigerantes, são com o suco de caixinha, porque eles têm um alto aporte de frutose, de açúcar, isso também pode aumentar a calciúria. Então, em relação ao líquido, ali, a gente precisa ter pelo menos 2 litros a 2,5 litros de diurese por dia. Em relação à ingesta de cálcio, a gente está falando de um paciente que tem hipercalciúria lá, e o que eu faço em relação à orientação do cálcio? A gente mantém uma dieta com aporte adequado de cálcio, de 1.000 a 1.200 mg por dia, porque a gente já tem vários estudos que mostram que uma dieta pobre em cálcio está associada a maior risco de litíase renal, mesmo para aqueles pacientes que têm hipercalciúria, mesmo para aqueles pacientes que têm cálculo de oxalato de cálcio. Por quê? Porque a gente sabe que uma dieta com baixo cálcio faz com que falte cálcio no intestino, e a gente sabe que o cálcio lá na luz intestinal ele se liga ao oxalato. Uma vez que eu tenho uma dieta com pobre em cálcio, sobra oxalato livre no intestino, aumenta a absorção intestinal de oxalato e aumenta a oxalúria. Então, para evitar esse aumento da absorção de oxalato, a gente orienta uma dieta
com uma ingesta adequada de cálcio, 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio. A gente evita suplementação de cálcio, porque os estudos ainda são controversos em relação a isso, mas quando a gente suplementa, se a gente optar por suplementar, a gente prefere suplementar junto com a alimentação, justamente para quelar também o oxalato da alimentação. Em relação ao sódio, isso é muito importante, a gente orienta uma restrição de sódio de 100 mEq por dia, ou 2,3 gramas de sódio por dia, ou 6 gramas de cloreto de sódio. Por quê? Porque a gente sabe que a reabsorção de cálcio lá nos túbulos renais ocorre predominantemente no túbulo contorcido proximal, e essa reabsorção ela depende da reabsorção de sódio. Se o paciente ele tem uma dieta rica em sódio, o que vai acontecer? O túbulo renal não vai reabsorver sódio, esse paciente vai perder sódio na urina. E quanto mais ele perde de sódio, mais ele perde em cálcio, porque ele também não vai reabsorver o cálcio. Existe uma estimativa de que a cada 100 mEq de sódio que a gente aumenta na dieta acima de 100 mEq por dia, a gente aumente de 40 a 80 miligramas a calciúria. Então, para a gente diminuir, para a gente controlar a calciúria, a gente precisa de uma dieta também restrita em sódio, e é por isso que a gente faz essa restrição. Eu quero saber quanto que o paciente está ingerindo em grama de cloreto de sódio por dia. É só pegar aquele valor lá em mEq e dividir por 17, certo? Por exemplo, ele tem 170 mEq de sódio por dia, dividido por 17, vai dar 10. Esse paciente tem uma ingestão de 10 gramas de cloreto de sódio por dia. Beleza? Então, cálcio, ingesta adequada, de 1.000 a 1.200, sódio, restrição de sódio, aí até 100 mEq por dia. Em relação ao oxalato, a gente tem um pouco ainda de dúvida do quanto a gente deve restringir o oxalato, porque a gente não tem grandes estudos que mostram que a restrição de oxalato diminui a oxalúria. Na verdade, a gente sabe que parte do oxalato que está presente no nosso corpo, ele não vem da dieta, ele vem de uma produção endógena a partir do metabolismo hepático de ácido ascórbico e de hidroxiprolina, e o ácido ascórbico vem lá da vitamina C. E a gente sabe que a absorção de oxalato ela depende não só do tanto de cálcio que está na nossa dieta, e aí quanto mais cálcio, menos absorção de oxalato, mas também depende um pouco da microbiota intestinal. A gente sabe que existem algumas bactérias que elas consomem o oxalato da dieta e fazem com que a gente diminua a absorção, certo? Então depende até do intestino para o intestino aí. E aí a gente geralmente o que a gente recomenda, um pouco de cuidado, evitar alimentos muito ricos de oxalato, principalmente espinafre, beterraba, gergelim, carambola, a batata tem um pouco, o arroz branco tem um pouco, o cacau tem um pouco, então a gente evita excessos aí de alimentos muito ricos em oxalatos, e a gente precisa ficar de olho aí na ingesta de cálcio. O que a gente recomenda é que não se faça suplementação de vitamina C, porque a gente tem alguns trabalhos mostrando que a suplementação de vitamina C e a ingesta ideal de vitamina C por dia é de 75 a 90 miligramas, e no suplemento a gente vê aquele comprimido de 500 miligramas, de 1.000 miligramas, então, e a gente tem esses estudos mostrando que a suplementação está relacionada não só a uma maior oxalúria, mas também a maior risco de litise renal. Então, em relação ao oxalato, a gente pondera um pouquinho, lembrando de que não se deve suplementar vitamina C. Em relação à quantidade de proteína na alimentação, existe uma certa preocupação com dietas hiperproteicas, porque a gente sabe que o excesso de proteína, principalmente de origem animal, aumenta a nossa carga ácida da alimentação e diminui a nossa carga alcalina. Então já existem alguns estudos mostrando que uma dieta hiperproteica está associada a um menor pH urinário, a uma menor quantidade de citrato urinário e uma maior quantidade de ácido úrico urinário. Além disso, existe um racional fisiológico de que uma dieta mais hiperproteica pode aumentar a calciúria, também por aumentar essa carga ácida, aumentar a reabsorção óssea para fazer tamponamento sérico. Certo? Então, por conta disso, existe uma certa preocupação. A maioria das orientações dos guidelines orientam que se evite um excesso de proteína de origem animal. Existem alguns que falam de 0,8 a 1 grama quilo dia de proteína por dia. O que nos interessa é a gente tentar balancear nossa carga alcalina e nossa carga ácida da alimentação. A gente sabe que dietas hiperproteicas têm maior carga ácida e dietas à base de frutas e vegetais têm maior carga alcalina. Então, quando a gente consegue balancear isso, a gente sabe que isso é benéfico, né? A gente
orienta uma dieta mais rica em frutas e vegetais, justamente porque uma dieta rica em frutas e vegetais aumenta a quantidade de citrato. A gente sabe que o citrato ele é um inibidor da cristalização de sais de cálcio lá na urina. Além disso, ele aumenta o pH urinário, então ele pode proteger também para a cristalização de sais de ácido úrico. E o citrato está presente principalmente nas frutas que contêm potássio, mas principalmente nas frutas cítricas. Então, tangerina, limão, melão, laranja, a gente orienta a aumentar a ingesta desse tipo de alimentação. Além disso, a dieta rica em vegetais e em frutas, ela diminui a calciúria e ela aumenta a citratura. Então, por conta disso, a gente tende a orientar uma dieta mais rica em frutas e verduras e vegetais, uma dieta com uma certa restrição ou não excesso de proteína de origem animal. Perfeito? Então, acho que é isso. Lembrar, então, da ingesta de líquido, lembrar de uma ingesta de cálcio adequada de 1.000 a 1.200 mg por dia, lembrar de uma restrição de sódio aí de 100 mg por dia, lembrar de ponderar, evitar os excessos de oxalato, aqueles alimentos que têm muita quantidade de oxalato, não suplementar vitamina C, evitar excesso de proteína na alimentação e oferecer maior carga de citrato, maior carga de vegetais, de frutas cítricas, de verduras, porque isso vai balancear e todo esse cenário vai ser benéfico para prevenir a recorrência de novas litíases renais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.